Nos últimos dias, a gente tem noticiado o desdobramento da possibilidade de saída do Edenilson na próxima temporada, em 2023. Mesmo sendo um desejo do jogador há algumas semanas, existia um movimento dentro do Beira-Rio que estava trabalhando para acalmar os ânimos e garantir que o jogador fique em Porto Alegre na próxima temporada. Mas o aquecimento do mercado da bola e de especulações envolvendo o nome do jogador pode aumentar a chance dele sair. Clubes paulistas demonstraram interesse, pelo menos tiveram especulações envolvendo o jogador. E a posição do atleta vai ser definitiva neste assunto. A gente fala sobre Edenilson, sai ou fica, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Edenilson e sobre algumas informações novas que estão surgindo a todo momento envolvendo o jogador e a possibilidade dele sair do Internacional na temporada de 2023. Eu antes explico que havia e existe e ainda há um contexto dentro do Internacional de tentativa de apaziguar os ânimos, de acalmar os ânimos tanto do Edenilson como do torcedor, para tentar garantir que ele fique no Internacional ao longo da próxima temporada. O Mano Menezes, há alguns meses, disse que ele, Edenilson, procurou o Mano Menezes dizendo que queria sair ao final do ano. Mas esse discurso ele teve algumas mudanças ao longo das últimas semanas. E exatamente por dois motivos. O primeiro, o Internacional não gostaria de descartar o Edenilson pura e simplesmente. Gostaria de, em primeiro lugar, arrecadar algum dinheiro com a possibilidade de venda desse jogador. E isso não seria possível se ele fosse descartado no mercado, se as equipes soubessem que tanto o Inter quanto o Edenilson querem chegar a uma saída do jogador. Isso diminuiria o valor dele no mercado. Portanto, houve um processo dentro do Internacional de valorização do Edenilson. Ele voltou a jogar, ele recuperou parte, pelo menos, do ambiente com seu torcedor, jogou no Beira-Rio sem maiores problemas, vinha jogando relativamente bem e isso estava um pouco mais calma, essa situação. Mas, nas últimas horas, nos últimos dias, mais especificamente, voltou a surgir com força algumas especulações envolvendo a possibilidade de saída dele. 3 clubes paulistas, tá? Estiveram envolvidos em notícias como essas: São Paulo, Bragantino e Santos. Primeiro, eu conversei com um dirigente do São Paulo que me garantiu que por lá não tem nada. O São Paulo não estaria interessado no futebol do Edenilson. Depois surgiram as especulações envolvendo Bragantino e Santos. Especulações não. Foi um repórter muito bem informado do portal Gol que trouxe a informação de que o Edenilson era pretendido por esses dois times, o que já muda um pouco de figura e história. Ontem eu relatei no Diário do Inter KTO que eu conversei com uma pessoa ligada ao Edenilson que me disse que não havia nenhuma procura, não tinha recebido nenhum tipo de oferta por parte dessas equipes. Mas nessa terça-feira e ao longo das últimas horas, a gente tem visto um pouco esse cenário mudar. Conversando com pessoas do Internacional e conversando também com pessoas ligadas ao Edenilson. E há quem diga que a tendência hoje é sim de saída do Edenilson. Antes eu dizia, lembra, que a tendência era de Edenilson ficar. Isso tem mudado. E é fácil explicar o porquê isso tem mudado, tá? Exatamente em função do aquecimento do mercado da bola e das especulações naturais envolvendo o Edenilson. Os times começaram a se movimentar para buscar reforços e observam no Edenilson um potencial jogador a ser contratado, porque o próprio Edenilson já falou em algum momento que queria sair, porque o próprio Internacional sabe que o valor do jogador tem que ser ressarcido, porque o ambiente dele no Internacional pode ser um jogador que seja reserva na temporada de 2023, e os clubes sabem disso e os clubes começam a especular, a sondar, buscar informações sobre esse jogador. E à medida que esse mercado ele vai esquentando em direção ao Edenilson, vai aumentando a possibilidade dele sair. A dúvida era o quanto esse mercado iria esquentar para o jogador. E no futebol brasileiro já começa a estar bem quente, bem movimentado. É importante dizer, tá? O ideal, do ponto de vista do Edenilson, é uma proposta de fora do país, que ainda não veio, sequer em termos de sondagem ainda. Ele sonhava com a possibilidade de fazer um último grande contrato no mundo árabe, não veio essa proposta por enquanto. No Internacional ele ganha muito, inclusive para os padrões do futebol brasileiro. Então eu acho que é um pouco mais difícil ele se transferir para outro time do futebol brasileiro. Mas o mercado começou a esquentar e aí a decisão do Edenilson é que vai ser preponderante, tá?
O Inter estava tentando, nessa situação de acalmar os ânimos, acalmar também o Edenilson, para que ele tentasse mudar de ideia da sua posição inicial de sair do Internacional. De alguma maneira isso conseguiu, o Edenilson andava mais calmo, mas com esse aquecimento do mercado, o Edenilson ainda está decidido a sair do Internacional. E o Edenilson estando decidindo a sair do Internacional, a tendência é que ele saia. Tá? O que isso impacta também o Internacional? Maior potencial de investimento, por outro lado. O Edenilson é um cara aí da casa dos 800 mil reais por mês de salário. É um jogador que o Inter ainda pretende arrecadar algum dinheiro, 1, 2, 3 milhões de dólares. Então, a saída do Edenilson vai representar a chance do Inter contratar pelo menos mais um grande jogador para a próxima temporada, algo que no momento não está previsto, porque a gente fala ali em primeiro volante, talvez um centroavante. O Edenilson saindo, esse cenário muda. E aí eu preciso dizer para vocês, a tendência hoje é ainda de saída do Edenilson, por mais que se tenha tentado uma movimentação oposta a isso nas últimas semanas, essas últimas horas, esses últimos dias têm mexido muito no mercado e mexido bastante com a possibilidade do Edenilson sair. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!